Nós estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Esse é o último bloco dedicado ao esporte local e regional. Você confere aqui na TV Gazeta, na Vim TV e no YouTube Momento Esportivo 20. Nesse bloco nós vamos dedicar ao nosso amigo Esmeraldo Pizarro, mais conhecido como Pizarro, funcionário da CEMIG, aposentado, do Rotary, e ele vai contar a sua história esportiva em Belo Horizonte, quando ele jogou na década de 70, 80, e o Momento Esportivo vai conferir agora dentro do quadro Resgate Esportivo. Conta aí, Pizarro. Meu nome é Esmeraldo Pizarro, mais conhecido como Pizarro. Eu estou aqui a convite de Rubens para falar um pouco da minha trajetória esportiva, onde eu pratiquei esportes, principalmente basquete e handebol, tendo passado também pela natação e pelo atletismo no meu início de carreira esportiva. Sempre gostei mais do esporte coletivo, por isso a natação e o atletismo não foram adiante. E eu passei então a praticar exclusivamente o basquete e o handebol. Em 1961, o Mackenzie Esporte Clube inaugurou suas instalações esportivas no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, e eu, com 11 anos, comecei a prática de basquete, onde joguei até 1970, 71, nas categorias infantil, juvenil, aspirante, adulto, tendo sido em 1966 convocado para a seleção mineira juvenil, né? E praticava o handebol já no colégio estadual, que foi o precursor desse esporte em Minas Gerais, e nós disputávamos jogos estudantis. Tinha uma rivalidade muito grande entre os colégios que tinham esse esporte, e depois de um certo tempo, já representando a FUME, que é a Federação Mineira de Esportes Universitários, em campeonatos brasileiros, eu levei o time de handebol do colégio para o Mackenzie, onde passamos a representar o clube, né? Tivemos aí oportunidade de disputar vários torneios interestaduais, porque em Belo Horizonte não tínhamos time de handebol em clubes. O único que tinha era um time juvenil que posteriormente passou a disputar campeonato brasileiro estudantis, que era o ginástico. Nós tínhamos disputas mais caseiras, vamos dizer assim, entre os colégios, né? E nessa época, em 1971, tive a oportunidade de disputar os campeonatos brasileiros universitários na cidade de Porto Alegre, de Fortaleza, de Belém, onde tive o grande prazer de conhecer muitas pessoas, né? Os jogadores de outros estados, onde fizemos um bom relacionamento, inclusive que duraram por algum tempo, né? E é onde eu sempre considerei o esporte uma malha de oportunidades, né, social, esportiva, e onde criamos grandes oportunidades, inclusive de intercâmbios profissionais também. O meu gosto pelo esporte, ele começou ainda na faixa de 8 anos de idade, quando eu comecei a praticar natação no Minas Tênis Clube. Com a inauguração, como eu já disse, do Mackenzie, eu passei a frequentar, onde eu tive a oportunidade, então, de optar pelo basquete, né? Tive também a oportunidade de disputar o atletismo, mas, como eu já disse, eu nunca fui muito de esporte individual, né? Sempre gostei de esporte coletivo, onde eu tinha um perfil que me capacitava a ter uma liderança, né, entre os colegas, tanto que toda essa trajetória minha, ela foi galgada de posto de capitão de time, né? Eu sempre tive essa oportunidade, esse prazer de colaborar com o clube que eu representava e com os companheiros
de jornada esportiva, né? Apesar de ter iniciado minhas atividades esportivas no basquete, né, onde eu disputei vários campeonatos nas categorias já citadas, né, e onde eu tive técnicos que foram muito importantes na minha formação educacional e comportamental, foi no handebol que eu tive as maiores emoções. Como já disse, iniciando as atividades com handebol no colégio estadual, que foi o precursor desse esporte em Minas Gerais, nós disputávamos vários torneios entre colégios, né, que eram bastante acirrados, né, mas nos deu a oportunidade de cada dia aprender mais esse esporte. Nós disputamos 3 campeonatos universitários brasileiros, um em Porto Alegre, outro em Fortaleza e em Belém. O de Fortaleza ele teve uma característica especial, porque por ser o Sesc Centenário da Independência do Brasil, o governo resolveu liberar recursos para que fossem as maiores delegações de cada estado. Com isso, nos proporcionou a oportunidade de contatos com colegas atletas de outros estados por mais dias, né? Nos proporcionando passeios juntos, ou seja, uma interação bastante significativa e com aprendizado de cultura, né? Em 1973, tivemos os Jogos de Fortaleza, de Belém, no Pará, onde, por termos gasto muito no ano anterior, foi reduzido as delegações para a competição, indo somente aquelas que tivessem chances de disputa de título. Eu, por terem as equipes também reduzidas, eu participei das equipes de handebol e de basquete. Como um fato curioso, nós que tomávamos nossas refeições após os jogos, já altas horas da noite, em uma churrascaria, observávamos que tinha um local mais requintado, né, com ar-condicionado, garçons e tal. Quando a companhia nos deu a oportunidade de pagar o almoço daquele dia de retorno, por causa da alteração de horário de voo, obviamente escolhemos aquele local, né, aquela churrascaria com aquele ambiente que a gente sempre ficava de olhos arregalados. Tivemos uma oportunidade de comer todos os tipos de carne, peixe, saladas, muita cerveja, vinho, enfim, tiramos a barriga da miséria. Outro fato curioso é que, quando nós fomos via Manaus, nós perdemos a conexão de Manaus. E com isso a companhia aérea teve que nos bancar 2 dias naquela cidade, onde, né, imaginem, como não aproveitamos, não tendo que arcar com nenhuma despesa de hospedagem e refeição. Convém salientar que nesses Jogos Universitários de Belém, a equipe feminina de handebol, que não estava incluída na delegação, por ser o primeiro ano que iria disputar, resolveram fazer uma campanha financeira com bancos e empresas e conseguiram recursos para irem de ônibus para aquela cidade de Belém. Obviamente chegaram cansadas, desgastadas, mas, por incrível que pareça, foi a única equipe mineira que conquistou o título. Foi oferecida a elas voltar de avião como prêmio e, obviamente, elas não aceitaram e voltaram de ônibus, né, para mostrar que elas mereciam estar lá junto com a delegação principal. Eu considero que
essas disputas esportivas, né, onde nós temos a convivência com outros atletas, elas resultam numa convivência saudável, né? Aprendemos muito na cultura, aprendemos no comportamento, aprendemos nas amizades, ou seja, não existe coisa melhor do que conviver com grupos de esporte. Apesar das competições acirradas, acabou o jogo, são todos amigos, todos companheiros. Como pode ser visto, o esporte na década de 70, de 80, né, eram bastante disputados, né, com vários clubes participando, e onde você tinha o pessoal da área técnica, né, que te ensinava, te educava, te tratava com muito carinho e muitas vezes fazia com que nós tivéssemos a oportunidade de tornarmos homens realmente, né? Infelizmente, isso foi acabando, né? Hoje, se não me engano, não tem mais os gimes, os jogos universitários não são com a mesma constância que eram antes, né? Os próprios clubes, né, esportivos, eles foram reduzindo, até por causa do profissionalismo que foi fazendo com que houvessem exigências financeiras de atletas e esses debandassem para os grandes centros, né? E isso, então, reduziu bastante a oportunidade de nos tornarmos atletas homens, né? Infelizmente, aqui em Montes Claros, por exemplo, você já não tem mais as Olimpíadas de bairro, as Olimpíadas operárias, né? E isso faz com que dá-se a oportunidade do jovem, né, partir para outros lados, né, como o lado das drogas, da criminalidade, ou então ficam trancados dentro de casa com seus games, né. Isso foi também causado pela intensidade de alguns nos estudos. Cada vez mais as profissões elas são especialistas e a concorrência é muito maior. Hoje também, em função de estarmos numa competitividade profissional, muitas vezes temos 1, 2 empregos e sobra pouco tempo para a prática de esporte. O que a gente pode falar é que, nesses poucos espaços que existem, vamos praticá-los, seja nos horários noturnos, no sábado, no domingo, seja em esportes individuais, seja nos esportes, hoje está muito divulgado o ecoturismo, né? A prática do ciclismo, ou seja, nós precisamos fazer com que ocupemos o nosso tempo, ocupemos o nosso espaço, né, ocioso, mesmo que pouco, com aquelas atividades que nos trazem oportunidade de crescimento, seja na educação, seja na parte social, seja na parte comportamental. Um grande exemplo disso, eu estava até me esquecendo de citar, quando eu vim para Montes Claros, há 36 anos atrás, eu praticava alguns esportes, participei de grupos de peteca bem evoluídos no Maximin quando eu cheguei, né? E pratiquei meu esporte de futebol. Depois eu fui para o Pentáurea, onde fiquei por vários anos participando daquelas peladas que são famosas, acirradas, mas muito amigáveis, né? Disputei campeonatos, patrocinei times pela minha empresa, né, a Pizarro Turismo, e tive uma convivência muito grande, tanto esportivo como social, desculpa, e também oportunidade de negócios, né, profissionais, né? Então, eu acho que tudo isso é benéfico
a prática nos clubes, nas associações, como é o caso da associação esportiva que nós criamos na CEMIG, dos jogos, por exemplo, de outras entidades como Maçônica, como Rotary, ou seja, você sempre tem a oportunidade de conviver em grupo. Eu sempre senti muito mais realizado, tive muito mais oportunidade de conviver com pessoas e me realizar tanto familiarmente como profissionalmente, né? Finalizando, eu gostaria de agradecer ao Rubens, né, por essa oportunidade de estar aqui expondo a minha carreira esportiva, se não tão intensa, mas que me deu oportunidade de formação como homem, né, tanto na parte educacional como na parte comportamental. E em nome dos nossos colegas atletas que nos deixaram recentemente, Luiz Gatinha e Chicão, eu despeço de todos, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui. Um abraço. Show de bola. Muito obrigado, viu, Pizarro? Parabéns. A galera não conhecia, eu estou conhecendo agora. Acabou o programa e muito obrigado à galera do rugby, ao Gabriel Abu, aos árbitros de Montes Claros. Parabéns para vocês. Continue treinando para fazer uma melhor apresentação. E também ao Esmeraldo Pizarro. O programa chegou ao final e tem oferecimento do Maximi Clube, KL Esportes e Neguinhos Lanches e Restaurante. Se inscreve lá no canal YouTube Momento Esportivo 20 e confira também na TV Gazeta Norte Mineiro e na Vim TV. Um abraço a todos, até o próximo programa. Momento Esportivo. Oferecimento: Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes.